E a gente continua o papo agora para falar, sabe de quê? De endocrinologia. O nome é grande, é complicado, mas a gente vai traduzir tudo isso. Vamos falar de hormônios, vamos falar de emagrecimento, podemos relacionar a diabetes, mas o papo mesmo de verdade é sobre remédios para emagrecer. Agora, são 2h49 na CBN Salvador. CBN Bate-Papo, saúde e bem-estar. Essa é a hora com direito a clique. Menino, vazou o clique, eu ouvi aqui. É pro Instagram, você sabe que o Wilton agora é caça-fotos pro Instagram, né? Tá danado, rapaz. O Facebook tem todas as fotos dos nossos convidados, o Instagram também. E você pode participar, clicar, curtir nossa página, conversar com a gente e mandar torpedos a partir de agora sobre remédios para emagrecer. 8890-9191. É com você, Lula. Esse faz que a gente faz questão de mandar abraços e beijos, o Genival Silva. Ele está dizendo o seguinte, que ele está na praia agora e de um lado tem um pessoal ouvindo o pagode, do outro a rocha, e ele disse que está lá ouvindo a CBN. Então, um abraço, Genival. Genival é colado, viu? Receba o beijo da gente com muito carinho. Continue divulgando a CBN Salvador, essa rádio que preza pela credibilidade, pelo jornalismo de qualidade, por você, ouvinte, que é o nosso convidado especial. Vamos conversar agora com o endocrinologista, Dr. Joaquim Custódio. Mas é tão bom, custa pouco ter esse Custódio aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo, doutor. Tudo jóia? Tudo bom, Sheila? Tudo bom, Lula? Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como vai? Tudo tranquilo. E essa cidade já está funcionando ou o carnaval vai dar o start para ver se a gente começa o ano? Estamos trabalhando firme e forte desde o início do ano. Né? Médico trabalha muito, não é, doutor Joaquim Custódio? Gente, doutor Joaquim, endocrinologista. E a gente resolveu falar de remédios para emagrecer porque passamos por uma fase assim, em que os remédios foram proibidos, suspensos pela Anvisa, e agora já foram liberados novamente. Não sei se já estão à venda, eu queria entender um pouco essa proposta. Outra questão que veio à tona foi a possibilidade de saber que esses remédios, sendo vendidos, algumas pessoas compram clandestinamente, como jovens, pessoas de meia idade, pessoas hipertensas, pessoas com problemas sérios. Será que esses remédios fazem bem, fazem mal, são perigosos? Não são? Existe essa necessidade de emagrecer tão rapidamente, sem controle, sem pensamento, só para cultuar o corpo e se sentir melhor, por exemplo, no verão, emagrecer de novembro para fevereiro, só para curtir o verão? As coisas andam assim e a gente vai conversar agora com esse médico para saber como é que anda a questão, né? Como é que esses remédios chegaram ao mercado e se estão de volta realmente. Só para começar. Bom, Sheila, então assim, obesidade eu diria que deve ser um dos grandes problemas de saúde que vem do final do século XX e vai nos acompanhar durante o século XXI, porque na verdade o crescimento da obesidade e das doenças relacionadas à obesidade, diabetes, hipertensão, etc., tem uma relação direta com o estilo de vida, né? Então assim, a gente sabe que o estilo de vida tem se tornado cada vez mais sedentário, ao mesmo tempo que nós temos acesso a alimentos de alto teor calórico com uma facilidade muito maior. Então, desde a década de 70, mais ou menos, tem se tentado buscar algumas opções terapêuticas, ou seja, em termos de medicação, para o tratamento da obesidade. A grande maioria das medicações que foi tentada desde aquela época são medicações que agem no sistema nervoso central, tentando controlar o apetite, ou seja, ou fazer com que a pessoa perca a fome, digamos assim, né, um efeito anorexígeno, ou tendo um efeito sacietógeno, ou seja, tentando aumentar a sensação de saciedade com os alimentos. Acontece que algumas dessas medicações têm efeitos colaterais, tá certo? E esses efeitos colaterais, quando a medicação não é bem indicada ou indicada para algum paciente que tem um risco maior, isso tem um potencial sim de gerar problemas. Então, acabou que houve digamos, essa situação ganhou um destaque maior agora por volta do ano de 2010, que foi quando houve uma decisão governamental de suspender alguma das medicações, porque saíram alguns estudos científicos sugerindo que essas medicações poderiam aumentar o risco de doença cardiovascular, certo? Então, né, nesse contexto, foram suspensas algumas medicações que eram vendidas no Brasil, como era o caso da Anfepramona, do Femproporex, do Mazindol. Isso. E a Sibutramina, que foi uma das medicações que foi até mais estudada nesse contexto,
ela teve a sua venda restrita. Ela não chegou a ser suspensa no Brasil, mas ela ficou bastante restrita a venda. Passou a ser usado um receituário especial e, além do receituário, a necessidade de um relatório para a compra e tudo mais. Acontece que, assim, o posicionamento, tanto nosso individualmente como da sociedade de endocrinologia, é de que essas medicações são medicações que elas têm um espaço para uso em pacientes selecionados, tá certo? Certo. No sentido de que alguns pacientes que respeitem, ou seja, não tenham contraindicações ao uso daquela medicação e tenham um quadro clínico que justifique o seu uso, que normalmente é o quê? É aquele paciente que não responde bem à perda de peso com um acompanhamento nutricional adequado e a prática de exercícios físicos, certo? Sim. Então, esse paciente que não responde bem a essas duas terapias, ele teria eventualmente uma indicação para o uso dessas drogas. Infelizmente, o que a gente sabe é que o uso de certas dessas medicações se banalizou um pouco. Isso. E isso, de certa forma, foi o que motivou o governo a tomar essa decisão de suspensão e de restrição do acesso, porque realmente a gente sabe, né, que existe um uso, de certa forma, indiscriminado, às vezes até mais com finalidade estética do que propriamente com finalidade de saúde. Mas, assim, a nossa impressão é de que, assim, de certa forma, o justo pagou pelo pecador nessa história. Ou seja, tem pessoas que se beneficiavam daquelas medicações e tinham benefícios clínicos, né? Não só perda de peso, mas benefícios clínicos decorrentes do uso, que acabaram sendo privadas do tratamento, né? E, infelizmente, o que é que acontece, né? Sem tratamento clínico adequado, essas pessoas acabam tendo uma maior facilidade em ganhar peso e acaba que a única opção viável para essas pessoas a médio e longo prazo acaba sendo a cirurgia para redução de estômago, a cirurgia bariátrica, né? Doutor Joaquim, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que de repente se automedicam com esse tipo de remédio, quais são os perigos que a má administração deles pode trazer à nossa saúde? Bom, eu diria que são vários, né? Então, assim, antes de mais nada, eu queria só ressaltar assim, medicação, de uma forma geral, sempre vai ter as suas contraindicações e a pessoa leiga não é capaz de discernir todas as contraindicações. Por mais que a bula esteja lá explicando tudo direitinho, é necessário que um profissional esteja avaliando aquela pessoa para verificar se ela tem ou não indicação de uso. Certo. E, especialmente no caso dessas medicações, como é o caso, dá um exemplo mais comum que é a sibutramina, são medicações que, como eu falei, elas agem no sistema nervoso central, elas agem em alguns neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, que por sua vez também tem capacidade de estimular, por exemplo, o coração em pessoas com algum problema, por exemplo, hipertensão mal controlada, arritmia cardíaca, ela pode descompensar um problema pré-existente, que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Exato. Então, esse talvez seja o grande perigo, né? Ou seja, a pessoa descompensar um problema pré-existente, mas que estava silencioso. E, infelizmente, a gente vê casos assim acontecendo, né? Pessoas gerando problemas mais sérios, acabando procurando até unidades de emergência por conta de complicações do uso inadequado dessas medicações. Certo. Olha, 2 medicamentos muito conhecidos, inclusive esses medicamentos foram citados em programas de TV da nossa rede e a Geral Globo, e eu faço questão de citar que foram Orlistat, não sei se essa é a pronúncia, e Sibutramina. Isso. Todos com venda por prescrição médica, sendo que um é tarja preta, o outro tarja vermelha. Muita gente acredita que esses remédios, que são para emagrecer, são verdadeiras fórmulas mágicas. Alguns problemas acontecem após o uso desses medicamentos. Gente que tinha uma vida normal, gente que nunca se queixou de taquicardia, gente que nunca se queixou de problemas cardíacos ou até tremores, da noite para o dia começam a tomar esse medicamento. Ai, tô nervosa. Ai, quase desmaio. Ai, quase fulano morreu. Quer dizer, existe uma preocupação muito grande por parte da sociedade em emagrecer, mas não existe por parte da sociedade uma preocupação grande com relação a que mal esse medicamento vai me fazer. Quem pode indicar esse medicamento? Somente o endocrinologista? Eu tenho que conversar com ele? Então vamos falar desses 2 que são os principais, as reações e contraindicações. Pronto. Essas 2 medicações, Orlistat e Sibutramina, são as 2 únicas autorizadas no Brasil que contêm em bula indicação para tratamento de obesidade. A gente fala isso porque existem algumas outras substâncias que têm sido estudadas para tratamento de obesidade, mas hoje em dia o uso delas ainda seria off-label, ou seja, fora de bula, né?
Então, existem algumas substâncias sendo usadas. O Orlistat é uma medicação que ela não age no sistema nervoso central. Ela, na verdade, é uma medicação que age no nível do intestino e diminui a absorção da gordura, dos lipídios, né, que vem junto com o alimento. E ele elimina, ajuda a eliminar. Exatamente. Então, ele ajuda a eliminar em torno de 30% dos lipídios consumidos, né, na alimentação. E aí, por conta disso, ele vai, em algumas pessoas, especialmente aquelas que exagerarem no consumo de comidas gordurosas, vai gerar alterações do ritmo intestinal, então pode gerar quadros de diarreia e tudo mais. E pode também propiciar a absorção inadequada de algumas vitaminas. Vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, assim, esse tipo de medicação, ainda que não seja medicação que haja no sistema nervoso central, então, por exemplo, não afeta tanto frequência cardíaca e tudo mais, também precisa de um acompanhamento clínico para poder fazer, ter a indicação e o acompanhamento. Deixa eu só fazer um pedido. A gente pode cortar aqui, puxar o intervalo comercial e na volta dar continuidade, falando ainda da sibutramina e do Orlistat. É rapidinho, agora são 2h59, a gente vai falar desses 3 grupos e desses 2 medicamentos. Em instantes, o nosso convidado é o Dr. Joaquim Custódio, endocrinologista aqui no CBN Bate-Papo. 2h59, 3 horas em ponto agora, até já. Estamos de volta com o nosso CBN Bate-Papo aqui pela CBN Salvador, rádio que toca notícia, 91,3, 3 horas, 6 minutinhos em Salvador. E nós estamos conversando aqui nesse último bloco. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo. Estamos tendo um papo aqui com o Dr. Joaquim Custódio, endocrinologista. Estamos falando sobre benefícios e também problemas que podem trazer à nossa saúde dos remédios que ajudam a emagrecer ou não. Doutor Joaquim estava falando sobre o Orlistat agora e a gente destacou aí, além do Orlistat, a sibutramina. E a gente vai continuar conversando com o Dr. Joaquim, ele vai continuar explicando. Já falamos sobre o Orlistat e agora sobre a sibutramina. Pronto, então a sibutramina é uma dessas medicações que tem ação sobre o sistema nervoso central. Ela age sobre 2 neurotransmissores, noradrenalina e serotonina. E o efeito principal da sibutramina é melhorar a saciedade. Então, assim, o efeito principal não é tirar a fome da pessoa, mas é tentar fazer com que ela fique satisfeita com a menor quantidade de alimentos por refeição e, com isso, auxiliar na perda de peso. Essas medicações, tanto a sibutramina como a Orlistat, a indicação de uso é para pessoas que tentaram perder peso através de atividade física e uma alimentação mais equilibrada e não tiveram sucesso. Na prática, nós sabemos que essas medicações elas são muito mais efetivas quando são usadas nesse contexto. Ou seja, se você usa a medicação junto com a mudança do hábito alimentar e a prática da atividade física. Exercícios físicos. O que acontece? A gente sabe que muitas vezes as pessoas tentam depositar na medicação a solução para o problema. A salvação da pátria. Exatamente. E tenta, de certa forma, negligenciar esses outros aspectos, né? Especialmente a atividade física. E aí tem uma série de queixas relacionadas com a rotina do dia a dia e tudo mais tal. A gente sempre coloca, a gente procura colocar, e assim, isso tem sido enfatizado de forma ampla, todos os órgãos científicos relacionados com esse tratamento de obesidade, da Sociedade de Endocrinologia, é de que a prática de atividade física, ela traz benefícios que nenhuma medicação consegue trazer, certo? Então são benefícios importantes, não só em relação a peso, mas em relação à melhora do sistema cardiovascular, prevenção do diabetes ou melhor controle naquelas pessoas que já têm a doença, controle melhor do colesterol, ajuda muito no tratamento da hipertensão. Então, assim, o uso isolado da medicação ele é pouco efetivo, até porque alguns pacientes, eu diria uma quantidade razoável deles, uma parcela razoável, tende a, depois de um certo tempo de uso, estabilizar o peso, né? Ou seja, se você estiver usando só a medicação, você vai usar a medicação, vai perder algum peso, depois esse peso estabiliza. É necessário sempre estar conciliando com a atividade física e a alimentação equilibrada, porque isso sim
isso tem um efeito, como a gente fala em medicina, a gente fala um efeito sinérgico, ou seja, uma coisa ajuda a outra e aí o efeito é muito melhor. O conjunto faz com que o produto final, assim, então, como poderíamos colocar, doutor Joaquim, é o tripé. Então é a sibutramina aliada a uma alimentação saudável e exercícios físicos. Isso, respeitando naturalmente as contraindicações. Né? Porque a sibutramina é uma medicação que é contraindicada para pessoas com hipertensão grave, pessoas com diabetes, pessoas com arritmias cardíacas diagnosticadas. E também hoje em dia existe uma recomendação de não se usar em pessoas acima dos 65 anos de idade. Certo. Então, assim, só por esses aspectos que a gente citou, já mostra que sem uma avaliação clínica inicial na hora de usar a medicação, quem usar a medicação de forma indiscriminada vai estar incorrendo um sério risco, porque pode estar com algum problema desses não diagnosticado ou, né, sem nenhuma manifestação clínica e usando a medicação tem uma descompensação, exatamente. Doutor Joaquim, como ele atinge o sistema nervoso central, até em pessoas saudáveis, pode ocorrer um derrame? Olha, o derrame seria mais consequência de uma piora do quadro hipertensivo. Do quadro hipertensivo, né? Porque na verdade eles agem numa área específica do cérebro chamada hipotálamo, certo? Então é uma área que tem o que a gente chama de centro controlador da fome ou da saciedade. Certo. Então é uma área específica do cérebro que tem algumas vias de controle da questão da saciedade. Hoje em dia a gente sabe que essas áreas cerebrais elas têm muitas ligações com o trato digestivo, o estômago, o intestino. Então existe uma série de mecanismos que ajudam o organismo a entender a hora de parar de se alimentar, né? E é por isso que, de certa forma, quando você ajusta a alimentação, e aí tem algumas recomendações que são normalmente feitas, como, por exemplo, fracionar as refeições, tentar fazer refeições de 4 a 6 vezes ao dia. Isso são formas de você tentar reeducar o organismo, e aí essa interação entre o trato digestivo e o hipotálamo, que é esse centro regulador da saciedade, para poder você, pouco a pouco, o seu organismo se acostumar a você, na contagem global, digamos, do dia, você se alimentar com a quantidade menor de alimentos. Isso são estratégias que se usam, né, do ponto de vista clínico, para poder fazer o controle. Mas, assim, eu diria que a questão do AVC, do derrame, seria um risco mais relacionado com complicações de doenças pré-existentes, já pré-existentes, direto da medicação. Está chegando uma pergunta aqui. Você pode participar do nosso programa 8890-9191, enviando a sua pergunta. Ela diz o seguinte: doutor Joaquim, desde os meus 14 anos pesava 54 quilos. Hoje estou com 29 anos e não estou bem. Engordei 5 quilos. Doutor, o que fazer? Não consigo emagrecer e me sinto gorda. Bom, assim, a primeira coisa é fazer uma avaliação clínica. É bom sempre lembrar o seguinte: em torno de 5% dos casos de ganho de peso são decorrentes de causas secundárias, tá certo? Então é interessante, na pessoa que estava com um peso estável e mantendo uma rotina equilibrada, começou a ganhar peso, é importante fazer a avaliação da função da tireoide, outros hormônios também que a gente sabe que podem estar relacionados com isso. A partir daí, tem que se verificar se não é necessário fazer um ajuste de hábitos, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que, ou porque casou, ou porque mudou a atividade profissional, né? Parou de praticar atividade e alterou bastante a rotina de alimentação. Né? Isso acontece com muita frequência. Então, essas pessoas precisam, de mais nada, fazer uma avaliação para verificar se não é isso que está levando à dificuldade, no caso de emagrecer, da ouvinte, de perder peso. A partir daí, desenvolver um programa que envolva um controle de alimentação mais equilibrado e prática de atividade física. Em relação à atividade física, a gente sempre fala o seguinte: o benefício da atividade física ele está muito além da perda de peso, tá certo? Tem uma série de outros benefícios. Qual atividade física é a mais interessante para a pessoa perder peso? Aí vai variar muito com uma série de aspectos. Primeiro que pessoas que estão com grande excesso de peso têm que tomar cuidado, porque determinados exercícios podem, por exemplo, aumentar o risco de lesões. Por exemplo, pessoa que está muito obesa e quer começar a correr, né? Tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas articulações, principalmente joelho, tornozelo, quadril, que podem sofrer com esse tipo de impacto. Então, às vezes, é melhor você fazer uma atividade que não tem impacto. Por exemplo, hidroginástica. Só para dar um exemplo, assim, muita gente hoje em dia tem recorrido ao pilates também. Mas, e assim, pelo menos eu considero que isso é interessante, que a pessoa procure uma atividade física que ela goste de fazer.
Porque a ideia é que a atividade física não seja feita só durante os 3 meses do verão e depois a pessoa pare de fazer. A pessoa tem que manter essa rotina. Continuidade. Exatamente. Até porque o benefício... A atividade física é um negócio até um pouco cruel nesse sentido, porque assim, se você fizer atividade física durante um certo período e depois parar, tipo, em 1-2 meses os benefícios vão embora. Então a gente tem que ter uma regularidade nesse sentido, entendeu? Sabe um caso assim comum e que eu acho interessantíssimo com vocês homens? São 2, 3, 4, 5 amigos às vezes na rede que eu falo, você jogava bola? Aí ele diz, jogava. Eu digo, sabe por que eu tô perguntando? Porque você tem coxa bonita, tem bumbum bonito e só a barriga cresceu. Ele, poxa, é que eu parei minha bola, rapaz, quando eu era jovem, que eu não tava casada, eu jogava a minha bolinha 3, 4. E eu falo isso, e às vezes falo para estimular, porque eu acho que dá para voltar a praticar atividade física, que não seja o seu futebol imediatamente, mas que você volte, sabe? Comece a caminhar devagarinho, faça uma natação. Tem que dar uma estimulada nesses caras. Exatamente. Nem que ele dê um rolezinho. Vamos falar do rolezinho agora no condomínio. Rolezinho do condomínios, o rolezinho do bem, claro. como do Hemoba, né, Lulinha? É um rolezinho bom para emagrecer. Vai dar um rolezinho para emagrecer e muda, porque o colchão vai continuar bonito, o bumbum vai continuar bonito e a mulher vai ficar mais apaixonada ainda. Mulheres que casam engordam porque diminuem a atividade física, faziam dança, balé, adoravam malhar 2, 3 horas por dia e pronto. Caçou o que queria e aí se entregam. Vem, lógico, uma fase em que os hormônios mexem com a vida da gente. Então, por que não procurar um endocrinologista? Poxa, doutor Joaquim, eu tô da noite pro dia, dormi magra, acordei gorda. 10 quilos mais gorda, 5 quilos mais gorda. O que é que tá acontecendo? Será que não é tireoide? Será que eu tô com hipotireoidismo? Será que eu tô com algum distúrbio hormonal, seja ele qual for? O senhor pode me ajudar de que forma? Aí não, vai lá para os medicamentos que a gente falava, né? Eu não sei se a gente fechou a história da sibutramina e do outro, né, Lourinha? Fechou. Quando a gente voltou, fechado, né? ele falou sobre isso. E aí as pessoas correm para esses remédios milagrosos ou até fitoterápicos, chás, dietas malucas, emagrecem 5 quilos e depois engordam 10, 20, 15, 30. Eu queria falar de 3 grupos de medicamentos que nós, inclusive, já citamos. Os inibidores de apetite, os que vocês chamam, é um nome difícil, sacietógenos, que eles dão a ideia ou dão aquela saciedade, né? O indivíduo se sente bem, e os inibidores da absorção de gordura. Qual desses 3 grupos é o pior? No sentido de maltratar o organismo. Todos esses grupos aí, eles têm indicações e têm contraindicações. No caso do inibidor da absorção de gordura, o único representante que nós temos é o Orlistat, né? Certo. A gente já explicou. Já citamos aqui. Né, no caso do sacietógeno, basicamente nós temos a sibutramina, tá certo? Que tem esse efeito nos neurotransmissores cerebrais e ajuda a melhorar essa questão da saciedade. E existem algumas substâncias que, como eu falei, elas não estão ainda autorizadas para o tratamento da obesidade, mas vêm sendo estudadas para isso, que hoje em dia são usadas para tratar diabetes, tá certo? Mas que nós sabemos que tem algum efeito em nível de sistema nervoso central e também em nível gástrico, no seguinte sentido, elas atuam nesse centro de saciedade que eu falei no hipotálamo, controlando esse impulso do apetite e fazem com que o esvaziamento do estômago fique mais lento. Então esse conjunto aí faz com que a saciedade fique mais preservada. Então existem algumas medicações que hoje em dia são usadas para tratar diabetes, mas que estão sendo estudadas para tratar a obesidade e que acredita-se que num futuro não muito distante vão estar sendo autorizadas para essa finalidade. Aí tem algumas substâncias, liraglutida, hexenatida e outras que estão para ser lançadas que potencialmente também teriam um lugar nessa condição de controle de saciedade. Okay. E os inibidores de apetite basicamente eram aqueles que foram retirados do mercado, a Tepromona, Mazindol, Fenproporex, né? Que aí eram medicações que a gente chama do termo técnico, né? São catecolaminérgicos. São medicações que agem realmente tentando inibir o apetite, ou seja, um controle da fome. O que nós sabemos é que essas medicações, a médio prazo, elas não eram tão efetivas assim, porque é como se o organismo, entre aspas, se acostumasse com esse efeito, né? Então, você usando a medicação, depois de um certo tempo, o efeito dela no controle do apetite não era tão importante.
Então, são esses três grupos. São esses três grupos. Agora, com relação à criançada, algumas crianças ganham peso também a partir de determinada idade. Pode ser, lógico, por um distúrbio, disfunção hormonal, como vocês chamam, ou não. Até a falta de atividade física hoje é uma coisa comum entre crianças, porque a gente andava de bicicleta, não é? A gente subia em árvore e descia, Lula jogava futebol, eu dançava com as amigas, brincava de panelinha, Dr. Joaquim fazia pega-pega, corre-corre, fazia o que queria. Tomei Nossa muita queda, foi rica, boa demais, não é? Tem as cicatrizes aí no joelho, nos braços, mas agora os meninos não correm mais. As crianças que fazem ou que passam por esse quadro de obesidade ou começam a apresentar um certo grau, né, de obesidade, elas podem tomar medicamentos? Existem medicamentos liberados para crianças, doutor Joaquim? Infelizmente não. Até porque, como eu estava explicando, algumas dessas medicações, como o caso do Orlistat, por exemplo, elas interferem com a absorção de algumas vitaminas, o desenho da vitamina D, que ela é essencial para o crescimento ósseo, certo? Tá. Então, como as crianças estão em fase, né, de crescimento, né, maturação óssea e tudo mais e tal, você não tendo uma autorização expressa. Tem até estudos científicos sendo feitos com algumas medicações em faixas etárias menores, mas aí não existe uma liberação para uso em crianças, tá certo? Uma coisa importante quando a gente fala de obesidade infantil é lembrar o seguinte: com certeza existe um componente genético envolvido e que existem crianças que já nascem com uma predisposição genética à obesidade e que, obviamente, é preciso ter um cuidado importante nesse aspecto. Mas, muitas vezes, quando nós vamos analisar crianças obesas, nós verificamos que os pais também são obesos. E, para a criança aderir a um programa de tratamento para obesidade, especialmente no que diz respeito à alimentação, de forma equilibrada, é preciso que os pais vistam a camisa e também sejam referências, né, para eles. Né? Então, assim, isso às vezes tem pais que relutam em aceitar isso. Você tá lá fazendo a avaliação da criança e tudo mais e tal, mas aí o médico chega e diz: olha, mas o pai também vai precisar controlar um pouquinho, mas eu não, etc e tal. Não, precisa sim. É fundamental. A criança, ela se espelha muito nos pais, né? Então, assim, o que o pai faz, a criança tende a reproduzir. E nesse aspecto da questão, tanto da prática da atividade física, quanto em relação à alimentação, o exemplo dos pais é fundamental. Tá bom. Tem uma pergunta aqui interessante essa. Doutor, é verdade que esses remédios que nós estamos discutindo aqui, eles acabam com o fígado chegando até a cirrose? Olha, assim, existe uma situação ligada à obesidade que é a chamada doença gordurosa do fígado ou esteatose hepática. Né? Normalmente é detectada através do exame de ultrassom, a pessoa faz um ultrassom do abdômen e detecta isso, e que pode evoluir para um quadro chamado esteatohepatite, ou seja, a pessoa tem uma inflamação do fígado decorrente daquela gordura que está ali inserida. Essas pessoas que têm esse problema, elas têm uma maior predisposição à cirrose. E o uso de algumas medicações, não só essas como algumas outras, pode sim, em contextos já estabelecidos de doença, causar uma predisposição maior. A medicação especificamente causar cirrose não é um evento comum. Foram relatados nos Estados Unidos alguns casos com o Orlistat, mas assim, não se chegou a um consenso de se foi realmente a medicação que levou ao problema ou se já existia algum problema pré-existente que eu estou falando, entendeu? Então, mais um motivo para fazer uma avaliação prévia, né? Porque é facilmente detectado através tanto do exame do ultrassom como exames de laboratório que avaliam a função do fígado, e se você identifica uma alteração dessa, já é uma contraindicação ao uso da droga. Tá bom, gente, estamos conversando com o Dr. Joaquim Custódio, endocrinologista. O papo de hoje: remédios para emagrecer. E aí você que está em casa pode participar no trânsito, na rua, na chuva, na fazenda, suando, sem suar. O nosso torpedo 8890-9191. Os shakes para emagrecer. Eles são considerados até gostosos e uma maneira mais fácil. A gente pode substituir uma refeição e alguns médicos, especialistas, esse pessoal de academia. Vamos falar agora também bem... E de alguma maneira eu estou falando mal, né? Porque tem especialistas de educação física que acabam estimulando o aluno a tomar essas loucuras aí de shake e os suplementos alimentares, que eu acho uma loucura de qualquer jeito, sem fazer exames e sem conversar com vocês, endocrinologistas. Não são todos os professores de educação física. Eu agora estou querendo ser bem clara nesse sentido. Mas esses shakes, eles funcionam? São bons? Qual a visão de vocês médicos, doutor Joaquim? Olha, a maioria desses shakes, eles trabalham com a seguinte proposta: eles
fazem uma proporção nutricional diferente do alimento comum que nós consumimos, no sentido de que eles são muito ricos em proteína e pobres em carboidrato e lipídio, certo? E esse aspecto nutricional faz com que eles tenham uma propriedade que é realmente melhorar um pouco a sensação de saciedade. Então a pessoa consumindo esse shake, ela tende a ficar um pouco mais satisfeita, saciada. Só que é preciso entender que quando você faz uma alimentação com uma restrição muito importante de lipídio, especialmente carboidrato, você tende a perder peso, mas você tende a perder muita massa magra. A gente fala massa magra é músculo principalmente. Certo. E o porquê que o músculo é importante? O músculo, ele é o principal responsável pelo que nós chamamos de taxa metabólica basal, ou seja, mesmo quando nós estamos dormindo, nós estamos gastando calorias. Existe um gasto de caloria em repouso, que obviamente você faz um exercício físico, esse gasto de caloria aumenta. Então, o grande problema do uso do shake de forma indiscriminada é porque você tem um risco de perder massa magra. Isso vai fazer com que, apesar de você perder peso, você vai estar, de certa forma, piorando sua composição corporal. E aí, como o seu metabolismo basal vai ficar mais lento, a chance de você cair no chamado efeito rebote é muito grande. Porque aí você tende a, quando você parar de usar ou não ficar usando de forma regular, o seu metabolismo vai ficar mais lento e aí você vai tender a voltar a ganhar peso. O efeito rebote é esse. Exatamente. É o mesmo efeito sanfona? Isso, efeito rebote, efeito sanfona, né? Então, assim, essa história do ganho e emagrece. Então, assim, o ideal é que qualquer alimentação, qualquer proposta nutricional que envolva restrição de alimentos, como é o caso do shake, que tende a fazer uma restrição muito importante de carboidrato, ele teria de ser necessariamente acompanhado de um programa de preservação de massa magra, né? Que aí seria atividade de musculação, pilates, alguma coisa do tipo. Por isso que também não dá para fazer de forma indiscriminada. O ideal é que você faça as coisas em conjunto. Ok, só mais 2 perguntinhas para a gente fechar. O uso prolongado causa dependência? O uso prolongado desses medicamentos para emagrecer, o que auxiliam no controle da obesidade, do aumento de peso, a dependência geralmente é física, é psicológica? Olha, do ponto de vista de dependência, né, física, química, do Orlistat, não causa dependência. No caso da sibutramina, não é, digamos, comprovado isso, apesar de que o governo, a Anvisa, quando tomou a medida de restringir e de passar para a receita azul, né, foi justamente alegando, um dos aspectos que foi alegado foi esse, da questão da potencial risco de dependência. A rigor, dos estudos científicos que nós temos com pacientes usando 1-2 anos seguidos a medicação, não mostram esse risco de dependência importante. As outras medicações que foram suspensas, sim, em determinado contexto de paciente ou em algumas combinações que eram usadas, por exemplo, com benzodiazepínicos, são medicações tranquilizantes, sim, existe um risco maior de dependência. No caso da sibutramina, eu diria que isso é interrogado na literatura científica, mas até o momento a gente não tem dado que indique um real risco de dependência. Agora, obviamente, a dependência psíquica, digamos, pode acontecer, né? Daquela pessoa que chega um momento em que ela, não, eu só consigo me manter em determinado peso com a medicação, né? Então, isso obviamente é uma coisa que às vezes acontece e tem que ser trabalhado. Então, vamos agora fechar com uma mensagem, né, para os ouvintes que já usaram medicamentos, para aqueles que querem usar medicamentos que auxiliam no emagrecimento, para aqueles que não têm nenhum contato com endocrinologista e não estão nem aí para isso, achando que podem tudo porque a vizinha tomou, porque o amigo tomou e o colega de trabalho também, tá todo mundo secando, tá lindo, tá. Então vamos dar uma parada agora, federal, porque estamos diante de um endocrinologista, Dr. Joaquim Custódio, e ele tem uma mensagem: remédios para emagrecer, como tomar, por que tomar e qual a consciência que o indivíduo deve ter com relação a isso? Bom, eu acho que a principal mensagem que tem que ser colocada nesse tipo de discussão é de que não existe medicação que resolva a obesidade, certo? Ou seja, a pessoa não existe fórmula mágica, não existe nada que vá eliminar a obesidade de forma definitiva. O que elimina a obesidade de forma definitiva é mudança de hábito em relação a controle de alimentação e atividade física. E isso aí tem que ser uma constante, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que se ela quer buscar uma perda de peso, como a gente tinha conversado aqui mais cedo, uma perda de peso sustentada, ou seja, aquela perda de peso que a pessoa perde e depois não volta a ganhar, ela vai ter que mudar os seus hábitos nutricionais e vai ter que ter uma rotina de atividade física adequada. E aí, nesse contexto, a partir de uma avaliação clínica, pode-se lançar mão de medicações para auxiliar nesse processo de perda de peso.
mas sempre como adjuvante, ou seja, como um auxílio na perda e não centrar na medicação a esperança de que vai resolver todos os problemas. A fórmula mágica. Eita, meu Deus, é um prazer te receber aqui, doutor Joaquim Custódio, não é, Lulinha? Muito bom, ótimas Muito bom explicações. Conversamos com o endocrinologista, doutor Joaquim Custódio. Quem quiser pode entrar em contato com a gente, que nós temos os contatos do médico. Fica mais fácil e mais ético para você que está ouvindo o CBN Bate-Papo. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. Grande abraço. Um beijo, tudo de bom. Um abraço, doutor Joaquim. Vem sorteio aí, não? Vem né? agora.